Estudando raciocínio lógico para concurso público, então você precisa saber que equivalência lógica é um assunto que despenca nas questões de prova. E nessa aula eu vou te ensinar aquilo que você precisa saber para gabaritar as questões de equivalência na sua prova de concurso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Claudiano aqui com vocês. Nesse canal eu te ensino de forma descomplicada como interpretar e resolver as questões de concurso de português, matemática e raciocínio lógico para que você possa gabaritá-las na sua prova. Além disso, eu te ensino como estudar, como se preparar, como organizar o seu material de estudo de tal forma que você possa chegar pronto para alcançar o seu objetivo, que é a sua aprovação. E hoje, sem mais enrolação, nós vamos estudar sobre equivalência lógica. Observa, quando se trata de equivalência lógica, que é um assunto que despenca nas provas de concurso, nós precisamos nos atentar ao seguinte. Falou sobre equivalência lógica. A primeira coisa que nós observamos é qual o conectivo. Claudiano, o que é mesmo essa história de conectivo? Conectivos são os seguintes elementos: o e, ou, se, então, se e somente se e ou. São os elementos que ligam as proposições simples. Então, falou-se em equivalência, procuramos pelo conectivo. Observa o caso desse, nós temos se estudo, então sou aprovado. Na maioria absoluta e esmagadora das vezes, vai ser o conectivo se então. Ele é o que mais aparece nas questões de prova. Por isso, nós vamos dar ênfase a ele. Também vamos trazer mais exemplos para que a aula fique completa. Não se preocupe. Como você já sabe, aqui a aula é bisurada, só com aquilo que você precisa. Então, vem comigo. Primeiro ponto que nós temos a observar é, falou em equivalência, procura o conectivo. Tá, Claudino. E agora? Agora nós vamos olhar para as proposições. A primeira delas que nós temos aqui é aquela que está entre o se e o então, que no nosso caso é a palavra estudo. Essa é a nossa primeira proposição. A segunda proposição é aquela que está depois do então, que no nosso caso é sou aprovado. Essa é a nossa segunda proposição. Beleza? Só para a gente relembrar. Mas que é o foco da equivalência lógica? Quando se trata de equivalência, nós temos duas possibilidades. A primeira delas é a contrapositiva. Esse é o nome da primeira equivalência lógica. Nós vamos dar um outro apelido carinhoso a ela. Nós vamos chamá-la de nega voltando. É o que, Claudiano? Nega voltando. Vai, repete aí comigo para você não esquecer. Contrapositiva é a nega voltando. Claudiano, agora por que esse tal de nega voltando? Porque é o seguinte, nós fazemos uma leitura da esquerda para a direita. Esse é o sentido convencional que nós lemos. Se estudo, então sou aprovado. Na contrapositiva, nós vamos mudar isso. Nós vamos fazer ela no sentido inverso, da direita para a esquerda. Nós vamos negar, voltando à frase. Claudiano, eu ainda não entendi muito bem, não. Você vai entender agora, preste atenção. Nós vamos manter o conectivo, então vamos reescrever o se e o então. Vou botar ele bem aqui, bem separado. Se então. E nós vamos negar essa frase, essa proposição, no sentido contrário. Vamos negar de trás para frente. A negação de sou aprovado é somente acrescentar a palavra não. Vai ficar não sou aprovado. Pronto. Já neguei a primeira parte. A negação da segunda parte é a palavra estudo. A negação de estudo é não estudo. É só colocar a palavra não também. Então, a primeira frase equivalente à frase que diz se estudo, então sou aprovado, ela fica escrita da seguinte forma: se não sou aprovado, então não estudo. Pronto, só isso, acabou. Nega, voltando. Repete o conectivo se então, e nós vamos negar as proposições separadamente. Primeiro a gente nega a segunda proposição, depois a gente nega a primeira proposição. Acabou, só isso, mais nada, simples e sem rodeio. É ou não? Agora, não só de nega voltando vive equivalência, existe outra possibilidade. Essa segunda possibilidade não tem um nome específico para ela.
Veja que a primeira, ela tem um nome de contrapositiva. A segunda não tem um nome específico para ela. Mas claro que a gente não ia deixar ela sem nome. Nós também vamos dar um apelido carinhoso para ela. Qual vai ser o apelido carinhoso dela? Nós vamos chamar ela de... Vai ser o nome de um jogador, vai ser o Neuma. É o que, Claudiano? Repete aí comigo. Neuma. Neuma, que estava cansado. Quem está cansado faz o quê? Senta. Então vamos dizer que Neuma sentou. Neuma sentou. Por quê? Observa que no primeiro caso, nós reescrevemos o conectivo se, então. Já nesse segundo caso, não. Nós vamos pegar o conectivo se, então, e vamos trocar pelo ou. Por isso, o sentou. Tá, beleza, entendi, Claudio. Agora, e esse neuma aí? Não entendi. Neuma é o seguinte, nós vamos negar o que? A primeira proposição e nós vamos manter, por isso, a segunda proposição. Aqui nós vamos ler na ordem normal, não vai inverter a ordem, não. Nós estávamos invertendo, voltando no primeiro caso. Nesse segundo caso, a gente vai fazer a leitura na ordem normal. Nega a primeira e mantém, ou seja, reescreve a segunda, do jeitinho que ela tiver. Então vamos lá, vamos fazer a equivalência pelo segundo método. Como ficaria? Vai, nega a primeira. A negação de estudo é não estudo, como nós já sabemos. Então vai ficar não estudo. Agora, nós trocamos o conectivo se então pelo conectivo ou, lembra? E por fim, a gente mantém a segunda parte. Manter é reescrever. Pronto. Então, a segunda possibilidade de equivalência para a frase se estudo, então sou aprovado é não estudo ou sou aprovado. Dessa forma, nós temos as duas possibilidades de equivalência para o se então. É a contrapositiva, que é o nega voltando, apelidado carinhosamente por nós, para que a gente não esqueça como faz, e a segunda, que é o neuma sentou. Agora, Claudiano, você disse que isso cai em prova, né? Sim, e eu posso te provar que isso cai em prova. E cai muito, não é pouco não. Vamos resolver uma questão de prova para que eu possa te mostrar isso na prática? Vamos lá, acompanhe comigo a leitura. Ela diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma sentença logicamente equivalente a. Para aí mesmo, nem continua a leitura. Toda vez que a questão te fala sobre sentença logicamente equivalente, toda vez que falar sobre sentença logicamente equivalente, ele quer a equivalência. Então vamos relembrar. Falou de equivalência, a gente olha para o conectivo. Olha lá, vamos continuar a leitura. Ele diz: a sentença, que é se Beatriz for promovida, então Ana será demitida. Qual o conectivo que ele está utilizando, Claudiano? O conectivo é o se, então. Olha ele aí, bem destacado. Fazer a equivalência do se, então, lembra que nós temos duas possibilidades. Ou a contrapositiva, que é o nega voltando, ou o neuma sentou. Claudiano, e qual das duas que vai ser? Aqui a gente vai ter que fazer por tentativa. A gente vai ter que reescrever para ver qual vai se adequar. Vamos fazer a equivalência 1. Vamos fazer o nega voltando. Então, como é que vai ficar? Vamos fazer a leitura de trás para frente, da direita para a esquerda. Lembrando que a primeira proposição é aquela que diz Beatriz foi promovida. Já a segunda proposição é aquela que diz Ana será demitida. Então, como vai ficar a equivalência dessa frase? Vai ficar se Ana será demitida, eu vou colocar se Ana não. Lembra que para negar é só acrescentar a palavra não. Não foi demitida, não for demitida. Juliano, oi gafanhoto, fala que eu estou te ouvindo. Mas você colocou aí não for demitida. Só porque lá no texto ele colocou assim, ó, não será demitida. Bem, aqui não faz nenhuma diferença ele mudar o tempo verbal. Ou seja, não faz diferença ele colocar assim, ó, não foi demitida, não é demitida, não será demitida. Se está no presente, passado ou futuro, não muda
em absolutamente nada a lógica da frase. Você pode fazer tranquilo, pode fazer do mesmo jeitinho que ele escrever aí. Isso não interfere no resultado da frase. Beleza? Ficou fácil? Não te perde não, continua comigo. Então nós negamos a proposição, a primeira proposição. Colocamos o conectivo se então. Então vamos lá, se o se já estava, acrescentamos o então. Agora nós vamos negar a outra proposição, que é Beatriz foi promovida, vai ficar Beatriz. Para negar é só acrescentar a palavra não, não é isso? Então vai ficar não será promovida. Então, a equivalência é: se Ana não for demitida, então Beatriz não será promovida. Isso nos dá gabarito letra D, de dessa vez eu aprendi com o bizu mais que bisurado do Claudiano, que ela diz: se Ana não for demitida, Beatriz não será promovida. Fácil ou não? Tudo o que foi preciso para resolver essa questão foi aplicar ao bizu da contrapositiva. Nega, voltando, a gente negou de trás para frente e repetiu o conectivo se então. Simplesão, belezinha. Vamos ver como isso desenvolve-se em outras questões, porque eu quero que você massifique esse conteúdo, não reste nenhuma dúvida. Vamos ver na próxima questão. Acompanha comigo. Ela diz: de acordo com a afirmação, se hoje é sexta-feira, então amanhã estarei de folga. Dessa forma, a equivalência para a leitura aí mesmo. Olha o que ele diz aí. Ele falou sobre a equivalência. Então, mais uma vez, ele quer a equivalência da proposição que foi dita acima. Se ele quer equivalência, a gente olha para o conectivo. O conectivo que está lá em cima é o se. Então, dessa forma, nós já sabemos que temos duas possibilidades. Ou vai ser contrapositivo, nega voltando, ou vai ser o neuma sentou. Vamos tentar fazer a contrapositiva logo de cara? O que é que a gente vai fazer? A gente vai reescrever o conectivo se então, se. Vamos reescrever o se então e vamos negar de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. A negação de amanhã estarei de folga vai ser amanhã não estarei de folga. Acrescento então. E agora nós vamos negar a outra proposição, que ela diz hoje é sexta-feira. Basta colocar também a palavra não, vai ficar hoje não é sexta-feira. Vamos lá. Ficamos com se amanhã não estarei de folga, então hoje não é sexta-feira. Olha nas alternativas. Ele começa hoje é sexta-feira, ele usa o conectivo e na letra B também, não pode ser nenhum desses dois. Então já descartamos a letra A, descartamos a letra B. Na outra, ele utilizou o conectivo ou. Lembra, nós estamos fazendo a contrapositiva com o conectivo se, então. Então não pode ser nem A, nem B, nem C por esse método. O único que poderia ser era a letra D. Ele diz: se hoje não é sexta-feira. Opa, peraí. Não, tá errado. Não era para ele dizer se hoje não é sexta-feira, é se amanhã não estarei de folga. Então essa daqui também está incorreta. Não pode ser alternativa também para a nossa questão. Dessa forma, a gente já conclui o quê? Que não é a equivalência número 1. Então, se não foi dessa forma, implica dizer necessariamente que vamos ter que aplicar a equivalência de número 2. A equivalência de número 2, ela já usa o conectivo ou. Então, observa, sem fazer, vamos limpar isso aqui para diminuir a poluição visual. E nós vamos ter o seguinte: a equivalência número 2, ela não usa o conectivo se então, ela vai utilizar o conectivo ou, lembra? Então, observa, eu já vou te dar o bizu matador aqui para você responder. Eu não vou precisar fazer com a equivalência do ou. Observa, não pode ser a letra A porque ele está utilizando o conectivo E. Não pode ser a letra B porque está utilizando o conectivo E. Também não pode ser a letra D porque está utilizando o conectivo se, então. Sem reescrever, gabarito de cara aqui, ó, já é a letra C. Não precisa nem você esquentar canto, nem perder os cabelos com isso. Já a resposta já está aqui. Isso foi efeito didático para que não fique nenhuma dúvida e até para que você possa treinar. Vamos
reescrever, vamos transcrever essa alternativa. A equivalência número 2. Deixa eu colocar ela aqui abaixo. Ela vai ficar da seguinte forma. É o neuma sentou. Então a gente nega a primeira, troca o se então pelo ou e mantém a segunda. Negando a primeira vai ficar hoje não é sexta-feira. O conectivo se então a gente troca pelo conectivo ou e a gente vai o quê? Manter, ou seja, reescrever a segunda, que é amanhã estarei de folga. Agora, observa e compara com a alternativa letra D. Ele diz hoje não é sexta-feira ou amanhã estarei de folga. De fato, é o gabarito que nós já havíamos encontrado antes mesmo de reescrever. Viu como é fácil? Aqui o bizu é mais que bisurado. Agora, se esse conteúdo está te ajudando, então deixa o teu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e eu possa trazer mais vídeos como esse. Bem como se inscreva nesse canal para que você não perca os próximos vídeos que irei trazer, irão te ajudar para a sua preparação, para que você chegue na sua prova, no dia da sua prova, preparado, pronto para gabaritar. Vamos para a próxima questão. Ela diz o seguinte, acompanha. Considere a seguinte afirmação. Hélio é casado ou Luana é solteira. Uma equivalência lógica. Para aí mesmo. Para aí mesmo. Ele quer a equivalência lógica. Aqui ele já falou o que ele quer, sem enrolação, direto ao ponto. Mas a equivalência lógica da proposição acima. Então, mais uma vez, falou de equivalência lógica, você olha para o conectivo. Como eu tinha dito, a maioria esmagadora das questões é o se, então. Aí você vai olhar para a proposição que foi dada e vai dizer, Claudiano, mas aqui não é o conectivo se, então. Aqui é o conectivo ou. Muito bem observado. Estou vendo que você está atento, gafanhoto. Eu tiraria meu chapéu para você se eu estivesse de chapéu. Mas de toda forma, observa. Lembra que nós temos duas possibilidades. Nós temos o nega voltando, que a gente reescreve o se então e nega as proposições de forma separada. Essa é uma equivalência. A outra é o neuma sentou. Vou até reescrevê-la aqui, para não restar dúvida. Lembra comigo, vem cá. É o neuma. Porque neuma a gente nega a primeira, troca o se então pelo ou e mantém a segunda. Além disso, é o sentou se então, que vai virar o ou. Neuma sentou. Agora, esse bizu ele não é à toa. Por quê? Porque eu posso fazer o processo inverso também. Eu posso fazer esse ou virar o se então. E olha a boa notícia. Só tem uma possibilidade. Não precisa analisar duas formas de equivalência diferentes. É só uma. É o neuma sentou. A gente nega a primeira proposição, vai trocar o ou agora pelo se então, e a gente vai manter a segunda proposição. É só isso, sem enrolação, direto no que você precisa. Então vamos aplicar. Primeira coisa é trocar esse conectivo aqui, ó, pelo se então. Então aqui vai entrar o se e bem aqui vai entrar o então. E agora? Agora a gente vai negar a primeira proposição. A negação de Hélio é casado vai ficar o quê? Hélio não é casado. Observa, sem precisar reescrever, para a gente ganhar tempo. Eu quero que você ganhe tempo nas questões de prova. Vamos ler, já está escrito. Neguei a primeira. E depois, mantém a segunda. Manter é reescrever, é deixar do jeito que está, sem mudar. Vamos ver como é que ficou. Vai ficar, se Hélio não é casado, então Luana é solteira. Vamos olhar lá para as alternativas. Na letra A ele diz, se Hélio não é casado, isso está correto. Então, conectivo utilizado, conectivo certo. Luana é solteira. Opa, sem precisar reescrever, somente troquei o se então, o ou pelo se então e neguei a primeira frase. Já encontrei gabarito letra A de agora eu aprendi com o bizu mais que bisurado do Claudiano. E eu te disse o que você iria aprender. Agora, se você quer ajuda para pegar pela sua mão e te ensinar desde os conteúdos mais básicos do raciocínio lógico
até um nível mais avançado, para que você possa chegar na sua prova preparado. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para o curso onde eu te ensino, mesmo que você esteja começando do zero, não saiba nada sobre raciocínio lógico, a como se preparar de forma bisurada para você chegar pronto para gabaritar na prova do seu concurso. Assiste também a essa aula aqui sobre sequências lógicas, na qual eu te ensino como responder de forma rápida e objetiva as questões dessa natureza, de tal modo que você bata o olho e consiga respondê-las sem nenhuma dificuldade, de forma prática. Te vejo na próxima aula. Até mais!